Eu vou te mostrar uma ferramenta muito simples e eficiente para você filtrar os seus setups e saber se é a hora certa de comprar ou de vender, seja criptomoedas, seja ações no day trade, pode ser swing trade também. Eu vou te ensinar não só a utilizar essa ferramenta, mas possíveis estratégias que você pode aplicar ainda hoje, utilizando o editor de estratégias do Profit. E você vai ver que é muito simples, tem vários vídeos aqui no YouTube ensinando de forma muito superficial e você vai aprender um jeito muito eficiente hoje. As possibilidades são muito grandes e é muito mais simples e prático do que você imagina. Sem mais enrolação, vamos lá para o editor de estratégias do Profit. Então, para quem não conhece, essa é a ferramenta do screening. Com ela, você consegue cuspir os ativos que estão dando entrada de acordo com o seu setup. Então, por exemplo, eu vou filtrar os ativos que estão fazendo um PFR no gráfico diário dentro do índice Ibovespa. Então, eu clico aqui em aplicar. Aparece para mim um único ativo aqui, ó, na verdade, as ações de Rumo, tá fazendo um PFR, agora apareceu, ó, Engie11, que tá fazendo um PFR. Para quem não sabe, PFR é um setup que chama preço de fechamento de reversão. No próximo vídeo eu vou explicar o que é isso, mas hoje eu vou focar em 6 estratégias que você pode utilizar com o screening para filtrar sinais de entrada, tá? Tem várias estratégias aqui que você poderia filtrar, por exemplo, o Eden dos traders do Stormer, ou Inside Bar, ou filtrar ações que estão em tendência, ou que estão sobrevendidas no IFR. Tem várias estratégias que você pode fazer com o screening, é muito simples. Na hora que eu estava me preparando para fazer esse vídeo, eu pensei em quais seriam as possíveis estratégias que você poderia utilizar no screening, e eu pensei em mais de 15 estratégias que são eficientes para procurar sinais de entrada, principalmente no swing trade, tá? Mas também serve para o day trade, também serve para cripto, tá? Hoje eu vou focar em 6 delas, tá? A primeira vai ser filtrar ativos que estão em tendência de alta. A segunda estratégia vai ser o Golden Cross e o Death Cross. Para quem não sabe isso, é basicamente um cruzamento de médias de 250. Eu vou explicar logo mais. A terceira estratégia é com o High Low, que é um indicador usado para procurar tendências também, é um indicador seguidor de tendências. Vou fazer uma estratégia com o RSI também, que é o Índice de Força Relativa, ou IFR em português, e com o canal de regressão linear, e depois eu vou mostrar o Eden dos traders também, do Stormer, que é uma estratégia bem interessante também para você filtrar ativos que estão em tendência. Beleza? Existem algumas formas de você criar um screening. Você pode criar ele diretamente por aqui, com esse filtro, né? Você vem aqui em nova estratégia, e aí você, enfim, por exemplo, vou escrever a estratégia do Joãozinho. Tá? Vou dar OK. E aqui você consegue inserir as regras para a sua estratégia. Então, por exemplo, digamos que você quer filtrar os ativos que estão em tendência de alta. Então, você vai colocar fechamento maior do que uma média, por exemplo, para dizer se os ativos estão acima da média ou abaixo da média. Porque se estiver acima da média, está numa tendência de alta, se estiver abaixo da média, está numa tendência de baixa, tá? Então, tem formas de você fazer por aqui ou pelo editor de estratégias, que eu acho bem mais interessante, porque você consegue criar estratégias um pouco mais robustas e uns screenings mais eficientes, mais complexos, dependendo da situação. E basicamente você vai vir aqui, ó, na parte de estratégias e vai abrir o editor de estratégias. Tá? Então a primeira estratégia, você pode pegar esse código aqui, copiar ele e digitar no seu Profit, tá? Você pode pausar o vídeo aí, escrever exatamente esse código do jeito que ele tá aqui, salvar ele, tá? Então você vai salvar com o nome que você quiser, e depois você vai vir aqui na parte do screening, vai abrir os filtros, e aí vai aparecer as estratégias que você já tem aqui. Essa do Joãozinho é a que eu acabei de criar, vou excluir ela também. Pronto. E vou criar uma nova estratégia com esse primeiro código aqui. O que esse código está fazendo, basicamente? Ele está filtrando os ativos que estão em tendência de alta, baseado na média de 50 períodos. Se você utiliza uma outra média, pode ser de 200, de 21, de 37, de 80, não importa a média, utilizando aqui a média de 50 períodos, porque eu acho que é um filtro interessante. É um período de média que não é nem muito longo, nem muito curto, então serve bastante para você filtrar tendências de médio prazo ali no gráfico diário, é bem legal. Então, para você criar essa estratégia, você vai vir aqui em novo, vai escrever o nome que você quiser, vou colocar média de 50, tendência, tá? Então eu estou filtrando os papéis que estão em tendência pela média de 50. Vou clicar em sim, vim aqui, ó, média de 50 tendência, e eu vou clicar nessa opção aqui, ó, usar estratégia de seleção, tá? Então eu venho aqui em selecionar estratégia, e eu vou escrever o nome que eu salvei o meu arquivo aqui, ó. No caso eu salvei com esse nome, média 50 screen YouTube, tá? Então eu vou vir aqui, ó, média 50 screen underline YT de YouTube. Tá? Então eu venho selecionar e aqui eu já tenho a minha estratégia criada com esse código aqui. Esse código é muito simples, você pode pausar o vídeo, copiar e colar ele no seu Profit, tá? A gente vai dar OK. Pronto. Eu já tenho o meu screening criado, tá? E eu vou vir aqui, ó, no gráfico diário, né, periodicidade 1 dia do Ibovespa. Eu posso escolher o índice que eu quiser aqui, né? Eu vou colocar o IBRA,
porque ele, né, tem mais ações do que o Ibov, então a gente consegue ter uma abrangência maior. E vou clicar em aplicar para a gente filtrar todos os papéis que estão acima da média. Basicamente o meu código está dizendo o seguinte, ó, se o preço for maior do que MM, ou seja, média móvel, then select, ou seja, se o fechamento do candle for maior do que o valor da média, significa que eu estou em tendência de alta, então select. Simplesmente isso, você usa a função select para criar o screening. Então apareceu para mim aqui 66 ativos que estão em tendência de alta pela média de 50 períodos. É bastante, né, para você olhar um por um. Então a gente pode criar regras mais restritivas do que isso para ficar melhor. Mas enfim, basicamente se você quiser analisar papel por papel, é só você clicar e arrastar aqui, né? E você vai inserir a sua média de 50 períodos e você vai ver que todos os ativos que estão aqui nessa lista, eles estão com os preços acima da média de 50 períodos, que é essa média roxa aqui, né? USA, Raia Drogas U, UBI, GEMAT, tá vendo? Todos os ativos estão com o fechamento do candle atual, do gráfico diário, acima da média, tá? Então, dessa forma, você consegue analisar os papéis que estão dentro da tendência e procurar sinais de entrada a partir disso. Bom, não significa que você vai comprar qualquer ativo que apareceu na lista aqui só porque ele está em tendência de alta, na verdade não é tão simples assim. O ideal é que você use essa lista como um filtro, né? O screening ele serve justamente para isso. E a partir disso você vai procurar sinais de entrada. Então, por exemplo, no caso de positivo, ele está testando a média aqui agora e fez um candle de reversão no dia anterior. Então aqui pode ser uma boa entrada, né? Se você colocar uma LTA aqui, você vai ver que o papel está respeitando uma linha de tendência de alta, está próximo da média, né? Não é um papel que está esticado, ele está em tendência de alta já há bastante tempo, então pode ser um bom sinal de entrada. Agora vamos procurar um outro aqui que já passou do ponto. Por exemplo, Klabin. Klabin acabou de voltar para cima da média, ele chegou a negociar um pouco abaixo da média ali, então pode ser o início de uma tendência de alta também. No caso de CEMIG, por exemplo, já está um pouco esticado, né? A gente já está com um afastamento da média aqui, ó, de 8%. Então é um papel que já andou, então talvez não é uma boa opção nesse momento. VEG, por exemplo, está em tendência de alta, mas parece que está lateralizando aqui, né? Então você não vai comprar também, esperaria romper o topo anterior aqui, que eu acho que é mais interessante, ou tentar comprar mais próximo da média, porque você tem um risco-retorno melhor. Então a ideia é que você filtre as entradas a partir daqui. Tá? Agora eu vou te mostrar uma outra estratégia, que é mais interessante ainda, que é você pegar os papéis que estão rompendo a média para cima. Então, eles não só estão em tendência de alta, como eles estão no início da tendência de alta. Tá? Então esse é o segundo código que eu preparei aqui. Ele é um pouco maior que o anterior, mas esse código ele serve para duas coisas, tanto uma regra de coloração quanto um screening. Então se você salvar isso aqui e aplicar no screening, você vai ver que ele vai funcionar como screening, mas você pode inserir uma regra de coloração com ele também. Então você vai clicar com o botão direito aqui, vai vir inserir regra de coloração, e você vai escrever o nome do arquivo que eu salvei ali, que é média 50 rompendo. Tá? Então, a gente vai inserir, vai colocar adicionar, vamos dar o OK. Percebe que aqui, ó, ele vai pintar de verde todos os candles que estão rompendo a média para cima. E aqui ele vai pintar de vermelho os que estão rompendo a média para baixo. Isso é bem útil, tá? Para você ver de forma muito visual, principalmente para quem está começando a operar agora, isso ajuda bastante. Olha nesse caso aqui, por exemplo, o candle rompeu a média e a partir dali teve o início de uma tendência de alta bem longa, né? É claro que em alguns casos ele vai falhar quando o mercado tiver lateral, isso aqui vai dar falsos sinais, né? Não é uma coisa maravilhosa que vai acertar sempre, né? Não existe isso no mercado, sempre vai ter uma taxa de erro, né? Mas pode ser bastante útil aí, principalmente para quem é mais iniciante e gosta de filtrar os ativos que estão no começo da tendência. Então, se eu aplicar essa regra aqui no screening, eu vou vir aqui em novo, eu vou colocar média 50 rompendo. Tá? Então, eu vou vir aqui, usar estratégia de seleção, média 50 rompendo. Esse aqui é o que a gente usou antes, tá? Agora eu estou colocando esse segundo. Vou dar OK e eu vou aplicar. Tinha aparecido para mim 67 ativos, né? Agora vai aparecer menos, provavelmente. Tá? Então, ó, tem algumas ações aí. Apareceu 11 ativos. Então, ele restringiu bem mais. Então, nesse caso, eu estou pegando só os papéis que estão rompendo a média no gráfico diário. Então, pode ser o início de uma tendência. A própria Tube mesmo, que eu comentei, no caso aqui, Tube 3, ela está rompendo a média de baixo para cima, porque ele está ficando verde ali, porque está rompendo de baixo para cima. Se rompe de cima para baixo, eu coloquei uma regra aqui para
pintar de vermelho. Então você pode pegar esse código aqui, escrever ele exatamente do jeito que ele está aqui, salvar no seu Profit e testar na sua casa. Você vai ver que vai funcionar muito bem. Então, aqui Tende, por exemplo, está rompendo a média para cima, YouTube 4 também, né? Assim como YouTube 3. Vibra, Natura, né? Natura, no caso, ela está rompendo de cima para baixo. Estou até com uma ordem aberta no simulador aqui, vou encerrar. O papel está rompendo a média de cima para baixo, pode ser o início de um movimento de baixa. Percebe que em alguns momentos ele ficou lateral, então ele deu falsos sinais. Mas, por exemplo, nesse dia aqui, ó, dia 16/8/2023, ele rompeu a média para baixo, movimento bem expressivo aqui, que o papel caiu mais de 26%. Então é bem interessante a gente filtrar esses ativos que estão em início de tendência. Tá? Então agora a gente vai para a terceira estratégia, que é o Golden Cross. Provavelmente você já ouviu falar dessa estratégia, ela é bem clássica da análise técnica. Ela basicamente é o cruzamento de uma média móvel de longo prazo e uma de médio prazo, ou de curto prazo. O mais tradicional dessa estratégia é utilizar a média de 200 e de 50, então quando ela rompe para cima a gente chama de Golden Cross, significa que o papel está em tendência de alta, e quando ele rompe para baixo a gente chama de Death Cross, que seria o cruzamento da morte, indicando o início de uma tendência de baixa. Eu vou te mostrar um exemplo aqui de Natura, que é o ativo que está aberto aqui, poderia ser qualquer outro, mas a gente teve aqui um cruzamento de cima para baixo, a gente chama de Death Cross. Então, a partir daqui, a gente teve uma tendência de baixa bem longa, o papel caiu mais de 70%. Quando a gente tem o Golden Cross, que é de baixo para cima, nesse caso aqui ele andou 200 e tantos dias, chegou a marcar mais de 50% de alta. Né? Quando a gente olha mais para trás aqui, antes da pandemia, a gente teve um outro cruzamento aqui, que o papel subiu mais de 170%. Vamos colocar um outro ativo aqui, vamos colocar VEG, por exemplo. E a gente tem um cruzamento para cima, que deu 43% de alta. E ela cruzou nos últimos dias, ó, há poucos dias atrás, ela cruzou também, já subiu mais de 9% desde o seu cruzamento. É claro que quando o ativo fica lateral, ele tende a cruzar para cima, depois logo cruza para baixo, e aí ele pode ficar dando falsos sinais. Mas a ideia do screening é justamente você filtrar os ativos que estão cruzando as duas médias, e a partir dali você decidir se vai entrar na compra ou não. Tá? Então, vamos vir aqui no filtro, a gente vai adicionar o Golden Cross. Vim usar estratégia. E vamos escrever o arquivo aqui que eu salvei, Golden Cross Screen YouTube. Pronto, vou dar OK. A estratégia foi modificada, sim. Agora eu vou aplicar. Tá? Então, tem duas regras aqui, ó, o cruzamento para cima e o cruzamento para baixo. Tá? Nesse caso aqui, ó, não tem nenhum ativo que está aparecendo o Golden Cross no gráfico diário. Se a gente reduzir o time frame aqui, colocar, por exemplo, o gráfico de 15 minutos, provavelmente vai aparecer algum. Esse filtro ele é bem mais raro de acontecer do que o anterior, né? Porque o anterior ele levava em consideração somente uma média, agora eu estou levando em consideração o cruzamento. Então, esse filtro aqui é para pegar justamente na hora que cruza, então não vai aparecer em qualquer momento. Vou colocar no gráfico de 1 minuto aqui para ver se a gente acha pelo menos algum ativo que está cruzando nesse momento. Reduzindo bastante o time frame aí para ver se a gente consegue achar algum. Ó, nesse momento não deu nenhum. Tá? Estranho, né? Enfim, acontece. Se você buscar aqui ao longo de vários momentos do dia, pode ser que apareça outros ativos, tá? Então, é interessante que isso aqui também funciona para cripto, né? Se eu vier aqui no Vector e pegar esse mesmo código que eu utilizei aqui no Profit, vou copiar ele, vou trazer aqui para o Vector, que é a ferramenta da Anelógica para operar cripto. Eu vou criar um novo código aqui, vou copiar e colar, vou salvar com o nome de Golden Cross. Eu vou vir aqui no screening e vou adicionar ele. Vou vir novo. Ok. Usar a estratégia de seleção. Eu tenho aqui Golden Cross. Ok. A estratégia foi modificada, sim. Vou procurar no gráfico de 15 minutos. Tá? Dentro da lista de ativos da Binance, vou aplicar, vou ver se está aparecendo alguma cripto aqui. O próprio Bitcoin, né? No gráfico de 15 minutos. Usando aí as duas médias, no caso eu coloquei a média de 50 e a de 200. Então a gente vai inserir aqui, ó, as médias
de 50. Então ele está justamente cruzando as duas médias agora, está fazendo um cruzamento para baixo, né? Essa média longa, a média de 200, e essa outra que é a de 50, então está cruzando para baixo, significa que no gráfico de 15 minutos ele está iniciando agora uma tendência de baixa. Tá? Então se você filtrar outros momentos que isso aconteceu, vamos colocar no gráfico diário. Ó. Percebe que teve um Golden Cross aqui no dia 28/10/2023 e o Bitcoin subiu mais de 150% a partir desse cruzamento. Então, esse cruzamento da média de 200 com a de 50, ele é muito tradicional na análise técnica, muita gente opera com isso aqui. Então, os ativos, eles costumam respeitar bastante porque tem gente no mundo todo operando esses cruzamentos, né? Porque eles são bem clássicos mesmo da análise técnica. As pessoas utilizam isso há décadas, então tende a respeitar muito bem, principalmente em ativos internacionais. Tá? Não significa que você vai simplesmente comprar porque cruzou a média para cima e vender porque cruzou para baixo. Não é tão trivial assim, o ideal é que você utilize outros indicadores além disso, procure por outros setups, padrões de candle, esse tipo de coisa, mas o cruzamento ele ajuda bastante para você filtrar. E quando você olha vários ativos, né, você opera várias criptos, várias ações ao longo do dia, isso ajuda pra caramba, porque você poupa muito tempo na hora de analisar e de procurar os seus trades. Agora eu vou fechar o Vector aqui e a gente vai se concentrar no Profit para a gente ir para a próxima estratégia, que é a estratégia do High Low. O High Low ele é um indicador seguidor de tendência, então toda vez que ele cruza para cima, o High Low fica verde, quando ele cruza para baixo, o High Low fica vermelho. Basicamente ele é um indicador baseado em médias móveis, ele utiliza uma média móvel das máximas e outra das mínimas. Num próximo vídeo eu posso explicar mais sobre esse indicador. Ele é muito interessante para você procurar tendências. Então, por exemplo, nesse caso aqui, que ele ficou verde, percebe que teve uma tendência de alta muito grande, né? Como todo indicador seguidor de tendência, ele vai dar falsos sinais quando o mercado estiver lateral, mas quando as tendências iniciarem, ele normalmente vai seguir durante toda aquela tendência ali, né? Então, nesse caso, o VEG subiu mais de 90%. E a ideia desse indicador é você operar quando ele muda de cor. Então, quando ele vai de verde para vermelho, você tem o início de uma tendência de baixa. Então, aqui, por exemplo, vamos procurar a tendência mais recente. Percebe que no dia 15/4/2024, ele virou para verde, né? E a partir daqui teve uma tendência de alta de mais de 4% até o momento, né? O papel está um pouco lateral aqui, mas ele está levemente inclinado para cima, então a gente ainda diz que está em tendência de alta. Tá? Então, aqui em fevereiro de 2024, a gente teve uma outra tendência também, ele subiu mais de 19% dentro do gráfico diário. Então, esse código aqui que você está vendo, ele serve para pegar justamente o cruzamento do high-low, quando ele muda de cor, tanto na compra quanto na venda. Tá? Então, a gente vai pegar esse código, vai salvar ele e a gente vai inserir ele por aqui. Eu já tenho ele salvo aqui, né? E a gente vai procurar no gráfico diário. Aliás, vamos colocar no gráfico de 60 minutos para variar um pouco, tá? Apareceu até o momento aqui Elete, Azul, BBSE e Vale, né? Vou colocar Vale. Tá demorando para carregar meu Profit hoje. Pronto, apareceu aqui para mim 11 ativos, tá? Então Vale, por exemplo, tá cruzando agora o High Low e ele tá ficando vermelho. Então a partir daqui seria o início de uma tendência de baixa, teoricamente, pelo High Low, tá? Então, claro que, como eu falei, pode ser que ele dê sinais falhos quando o mercado fica lateral, mas esse indicador funciona bastante. Aqui, por exemplo, a Azul bateu numa resistência, numa máxima anterior, e cruzou o High Low para baixo. Então, a partir daqui, a gente pode ter um movimento de baixa. Tá? Faz bastante sentido no caso de Azul. Aqui, Bradesco lateralizou, está cruzando para baixo, né? Então, é um papel que eu não recomendaria você entrar, por exemplo, porque ele está lateral. Então, por causa disso, ele fica cruzando para cima e para baixo o tempo todo, o High Low fica mudando de cor, e aí ele costuma dar falsos sinais, tá? Então vamos ver a Elete, por exemplo. A Elete parece que está um pouco mais interessante, porque ela está fazendo um pivô aqui nos 60 minutos. O High Low acabou de cruzar e ficou verde, né? Então aqui pode ser uma boa entrada na compra, principalmente porque teve um movimento de alta que corrigiu, né? Fez um pivô aqui nos 60 minutos, então parece fazer sentido você entrar na compra aqui no caso de Elete. Então, a ferramenta de screening, ela não exclui a necessidade de você analisar o ativo, mas ela filtra bastante para que você não tenha que olhar todos os papéis, porque afinal de contas são várias ações que tem na bolsa
E se você opera ações e cripto, por exemplo, você vai olhar mais de 200, às vezes 300 ativos em um único dia, então não faz muito sentido você olhar um por um, né? Então vamos agora para mais uma estratégia, que é o famoso índice de força relativa, o RSI. Tá? Então, quando ele marca abaixo de 30, teoricamente seria um sinal de compra. Quando ele marca acima de 70, teoricamente é um sinal de venda. Você pode configurar com 80-20 ao invés de 30-70, fica mais restritivo ainda, então ajuda bastante. Então nesse caso aqui, ó, se força relativa for menor do que 30, então select. Se força relativa for maior que 70, então select. Tá? Então ele vai selecionar sempre que estiver acima de 70 ou abaixo de 30 no RSI de 14 períodos. Se você gosta de usar outro período no IFR, como por exemplo o 8, que é bem tradicional, é só você trocar o 14 aqui por 8, pegar esse código, salvar no seu computador, e aí você vai fazer a mesma coisa que a gente fez da outra vez. Vamos criar um novo screening aqui, vamos chamar de RSI, vou dar OK, vou vir usar estratégia de seleção, a gente vai selecionar aqui o arquivo que a gente salvou, vamos dar OK, sim, e vamos aplicar no gráfico de 60 minutos, vai aparecer vários ativos aqui que estão marcando o RSI abaixo de 30 ou acima de 70. No caso aqui, por exemplo, IRB está com o IFR marcando 21, né? A gente tem agora CPFE3 está marcando 75 no IFR, a gente tem ENAT 29 no IFR, Sanepar 72 no IFR, então teoricamente seria uma venda. Então sempre que ele marca acima de 70 é uma venda, abaixo de 30 teoricamente é uma compra. Então, como eu falei anteriormente, você não vai se guiar simplesmente pelo IFR, não é porque o papel apareceu na lista aqui que você já vai sair comprando porque marcou abaixo de 30 o IFR, mas é uma forma de você filtrar. Então, se o papel está na lista aqui, significa que ele está num bom momento para você comprar ou vender, e aí a partir disso você vai olhar um por um e vai ver quais aqueles você acha mais interessante para entrar na compra ou na venda. Próxima estratégia agora, canal de regressão linear, que é uma estratégia que eu acho muito legal, vejo pouca gente falando, é um indicador muito interessante aqui do Profit, e ele serve justamente para você operar a volatilidade, ele é bom para scalps, enfim, tem várias formas de você operar com esse indicador, tá? Então, basicamente, você está vendo esse indicador aqui agora, ele chama canal de regressão linear, tem no Profit, tem no Vector também, então serve para cripto e serve para ações, tá? Então eu configurei ele aqui com 200 períodos e 2 desvios, tá? Então no meu código aqui, basicamente está configurado, na verdade, para 100 períodos, você pode alterar aqui para 200. Então, nesse caso aqui, ele está marcando 200, eu vou colocar 100, que é exatamente o valor ali que eu coloquei no meu código, né? Percebe que esse indicador ele marca um canal formado através de uma regressão linear, que é uma fórmula matemática, basicamente. Então, de acordo com o número de períodos aqui, ele vai modificar o padrão do canal. Então, se eu colocar 250 períodos, por exemplo, ele marca um canal diferente. Nesse caso, ó, vou colocar 150. Muda também, ó, vou colocar 100. Vai pegar basicamente os últimos 100 candles e ele vai traçar uma reta e jogar 2 desvios padrões para cima, 2 desvios padrões para baixo. E aí com isso ele vai formar um canal que normalmente o preço respeita demais. Então qual que é a minha regra aqui do meu screening? Basicamente eu estou pegando os ativos que estão furando o canal para cima ou para baixo no candle anterior. Então essa regra aqui, ó, diz simplesmente isso. Se a máxima do candle anterior for maior do que a linha de cima, então select. Se for menor do que a linha de baixo, então select. Então basicamente eu estou pegando aqui o candle que está furando o canal, porque dessa forma a gente consegue operar contra, né? Então beleza, eu vou salvar aqui o meu screening. Já tenho ele salvo aqui na verdade. Ó, usar estratégia de seleção. Eu vou colocar canal de regressão Screen YouTube. Vou dar OK, sim, e vou aplicar no gráfico de 60 minutos. Vamos ver quais ativos estão dando entrada aqui. Apareceu bastante, né? Por enquanto, 30 e poucos ativos. 39 ativos, é bastante, né? Mas isso é gráfico de 60 minutos. Né? Então eu poderia filtrar mais olhando o gráfico diário, por exemplo. Então, por exemplo, Ambipar está no fundo do canal aqui, então teoricamente seria uma compra. Onco3 está furando o canal para baixo, então também teoricamente seria uma compra contra o movimento aqui, né? Mas nesse caso tem um gap muito grande, então acho que eu não entraria não. Petro, por exemplo, Petro está bem interessante, porque o último candle furou
o canal para baixo e esse candle atual está voltando para dentro do canal. Então aqui poderia ser um sinal de compra. No momento que fechar esse candle aqui de 60 minutos, você entraria comprado com o alvo na máxima do canal. Lembrando que esse canal ele é dinâmico, ele vai mudando de inclinação ao longo do tempo à medida que vai sendo formado os candles, né? E se você mudar o time frame, colocar no 15 minutos, por exemplo, ó, o canal é totalmente diferente. Vou colocar nos 5 minutos, ó, também é bem diferente. Vou colocar no diário. O canal ele se baseia nos últimos candles, então ele vai ser totalmente diferente, ele vai mudar a inclinação de acordo com o time frame que você está utilizando. Então nesse caso aqui, Petro está num excelente sinal de entrada, porque ele está furando o canal para baixo e está voltando para dentro dele. Então pode ser um bom sinal e é um ativo que está em tendência de alta também, né? Que corrobora ainda mais eu operar na ponta comprada. Então gostei bastante desse setup aqui, ó, canal de regressão linear. Só você pegar esse código, digitar exatamente do jeito que ele está ali e salvar no seu computador. Então vamos agora para a última estratégia, que é o Eden dos traders. Essa estratégia foi muito popularizada pelo Stormer, ela faz bastante sentido porque ela utiliza duas médias móveis e a ideia dessa estratégia é você operar os papéis que estão com as médias inclinadas na mesma direção. Você tem uma média de longo prazo, que ele utiliza a média de 80, e uma média de curto prazo, que é a média de 8. Então quando as duas estão inclinadas na mesma direção, se as duas estiverem subindo, você compra. Se uma estiver subindo e a outra estiver caindo, você não opera. E se as duas estiverem caindo, você vende. Então, basicamente, esse filtro aqui, ele leva em consideração justamente isso. Ele vai filtrar os ativos que estão em tendência de alta, ou seja, as duas médias estão inclinadas para cima ou as duas médias estão inclinadas para baixo. Se elas estiverem em direções contrárias, significa que o ativo está sem tendência, pela lógica da estratégia, basicamente isso. E aí, nesse caso, você não vai operar. Então, por exemplo, Petro aqui nos 60 minutos, por essa estratégia, ele não está dando sinal de entrada, porque a média de longo prazo está inclinada para cima e a média de curto prazo está inclinada para baixo. Esse código aqui ele serve tanto como uma estratégia de screening quanto uma regra de coloração. Então percebe que a minha regra de coloração já está inserida no gráfico aqui. Quando as duas médias estão apontadas em direções opostas, os candles ficam brancos, né? Eles não são pintados. Então quando as médias estão inclinadas para cima, o candle fica verde. Se as duas médias estiverem inclinadas para baixo, o candle fica vermelho, como nesse caso aqui. Então, é uma forma muito interessante, principalmente para quem está começando a operar agora e tem um pouco de dificuldade de entender se o ativo está em tendência ou se não está. Dessa forma é muito visual e é muito simples para você operar justamente sempre a favor da tendência. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, a média de curto prazo estava inclinada para cima e a de longo prazo estava inclinada para baixo. Então, nesse caso aqui, você não operaria. Você operaria só quando as duas médias inclinassem para baixo. Então, por exemplo, nesse caso aqui, as duas médias estão inclinadas para baixo, você poderia operar um rompimento de um suporte ou algum padrão de candle, enfim, tem várias coisas que você pode fazer, vários tipos de setup, tá? Eu, particularmente, não opero muito com setups, eu utilizo setups apenas para automatização. Na hora que eu estou operando de forma manual, eu uso mais uma leitura de contexto e não tanto setup, porque eu acho que é uma coisa muito robotizada e faz mais sentido você operar setups de forma automatizada. Se for para operar de forma manual, eu acho mais interessante você fazer uma estratégia mais subjetiva, baseada em contexto, porque o mercado ele é contextual. Mas para quem está começando a operar agora, é muito importante utilizar setups, porque é uma forma muito simples de você traduzir o que o mercado está fazendo naquele momento. Então, essa estratégia do Eden dos traders é muito interessante também. Como eu falei, a ideia é você operar sempre que as duas médias estão inclinadas na mesma direção. Se tiver ambas apontadas para cima, você vai procurar sinais de compra. Se ambas estiverem apontadas para baixo, você vai procurar sinais de venda. Todas as estratégias que eu te mostrei nesse vídeo funcionam muito bem, tanto para ações quanto para criptos, seja no gráfico diário, seja para swing trade. Você pode utilizar nos 60 minutos também, então tem várias formas de você operar com isso. É uma forma muito eficiente para você não perder tempo e procurar operações de forma muito objetiva. Então, se você gostou desse vídeo, deixa um comentário aqui embaixo para eu saber a sua opinião, se inscreve no canal e a gente se vê num próximo vídeo por aí.